E a segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão, o Campeonato Sub-23, vai ter início já neste final de semana. As feras do futebol da TV Assisite chegando por aqui, com Carlos Perandré, com o professor Elielto e também com o César Nunes. Os dois comentaristas vão debater aí essa segunda fase, os novos grupos e as contratações dos dois times na sequência desse campeonato de acesso da Federação Paulista de Futebol. Professor Elielto, prazer contar contigo aqui na TV Assisite. Um prazer, Carlos Perandré, um abraço a todos, pessoal da Assisite, a todos que nos assistem. Vamos mais uma vez aí debater sobre Vossen e Acisense. César Nunes, prazer contar com você também. Final de semana, início da segunda fase. Sábado teremos o Acisense às 15 horas no Tunicão e domingo às 10 horas da manhã o Vossen. Final de semana recheado de futebol para os amantes de futebol na cidade de Assis, Carlinhos. Professor Elielto, os números da primeira fase agradou você? Em partes, porque o Acisense largou muito bem, uma campanha que deu a ele a liderança do campeonato no primeiro turno, depois os problemas começaram a aparecer. O adversário, ele estuda com quem ele vai jogar, então o segundo turno ele sempre é mais difícil e o Acisense mostrou um pouquinho de problema no ataque. Produziu boas jogadas, jogou melhor do que os adversários no segundo turno, mas marcou poucos gols. Foram 11 gols em 10 jogos. Isso daí pode pesar daqui para frente, mas como o Cezinha vai trazer para nós, tem novidade aí no setor de ataque do Acisense. O Vossen, na primeira fase, correu o tempo todo atrás da classificação, professor Elielto. Exatamente, a esperança e a expectativa no Vossen era enorme, já que fez uma boa Copa São Paulo. Porém, quando a bola rolou no Campeonato Paulista, Sub-23, a coisa foi um terror só. O Luciano Baiano, que todos depositavam grande confiança nele, entregou apenas, Perandré, 27% de aproveitamento. Um aproveitamento tão baixo assim, ele não resistiu à pressão, perdeu o cargo após o clássico empate em 0-0 com a Acisense e chegou o Carlinhos. O Carlinhos chegou, conseguiu mudar um pouco o ambiente e trouxe a classificação para a equipe mariana, que era improvável naquele momento. César, segunda fase, início no sábado, como disse você no seu comentário inicial, o Vossen joga já no domingo, mas é um outro campeonato? Agora os pontos são zerados, uma nova etapa se inicia, regiões diferentes se cruzam, e a expectativa fica pelos clubes da cidade. Ao meu ver, tanto o Acisense como o Vossen são franco atirador na segunda fase do Campeonato Paulista. E as contratações, os reforços dos dois times para essa segunda fase? O Acisense buscou o goleiro Giovani, que deve vir para ser o suplente do Luiz, o atacante Daniel, o centroavante Daniel, que vem da base do Inter de Porto Alegre, o lateral Cleison, que vem do norte do país, e o segundo volante Arthur. Esses três devem jogar já no sábado, o PC deve aproveitar esses três. Já pelo lado do Vossen, Carlinhos, o Vossen contratou o goleiro Marcos Ricardo, do Capivariano, contratou o meio atacante Jackson, que vem do Boca de Sergipe, contratou o Luanderson, lateral esquerdo, que subiu o Comercial, já esteve no banco aí na última partida. E o Vossen também se reforça com o volante Salatiel, volante que estava lá no Atlético de Minas Gerais, e também traz o Oliveira de volta. Então o Carlinhos ganha 6 opções de reforço para a segunda fase do Campeonato Paulista. Professor Elielto, a arbitragem passou despercebida nessa primeira fase. Ainda bem. É isso que nós torcemos, que o árbitro apareça pouco, porque quando o árbitro aparece pouco, Perandré, é sinal de que ele está fazendo um excelente trabalho. Quanto ao desempenho e aos novos reforços aí, o Acisense, como nós debatemos, o problema é apenas no ataque, porque a equipe tem uma defesa sólida, foi surpreendido aqui pelo Marília e pelo Itararé, mas em circunstâncias. Produziu, poderia ter vencido, acabou, no caso do Marília mesmo, poderoso Marília, perdeu com um gol de pênalti no último minuto. Ou seja, o time é consistente, tem padrão de jogo, sabe construir as jogadas. O que faltou? Colocar mais bolas na rede. Pelo lado do Vossen, fica uma expectativa de que esses 6 novos nomes que o César trouxe para nós aqui, que eles realmente façam a diferença. Porque, apesar da chegada do técnico Carlinhos, a equipe ainda tem dificuldades de construção de jogada e de triangulações. Espera-se que o nível técnico da equipe suba agora com esses novos nomes e vai precisar, porque na segunda fase a qualidade dos adversários tende a subir bastante. Professor Elielto, o fator preocupante foi a presença dos torcedores, dos dois times, nessa primeira fase do campeonato. Você acredita numa melhora de público? Espero que sim. O público, geralmente, ele acompanha, no caso do Vossen, quando a equipe está bem. A equipe está mal, ele tende a diminuir, como foi nos anos anteriores. Chama atenção o Acisense, que apesar de ter uma pouca torcida aqui na cidade, torcida menor do que a do Vossen, mas fez uma grande campanha, uma boa campanha no campeonato e não conseguiu levar um bom público ao estádio. Fica o apelo aí, o pedido ao torcedor que vá prestigiar, porque vai ver um bom trabalho da equipe do técnico PC. É hora do torcedor agora fazer sua parte, César Nunes.
Sim, Carlos, até porque a segunda fase vão vir equipes de camisa aqui em Assis, teremos uma Francana, teremos um Independente de Limeira, teremos no grupo do Vossen já o FFC, que é um adversário que criou essas raízes de confrontos nos últimos anos aí. Rival tradicional. Rival tradicional, até 2015, que é aquela lembrança, quando o Vossen foi eliminado pelo FFC. E é legal, até porque, Carlinhos, aqui em Assis, o futebol ele sempre teve uma grande presença de público. Mas como o professor disse, muitas vezes a campanha do Vossen influenciou muito. Por quê? O torcedor do Vossen é um torcedor muito exigente, a gente sabe disso aí. É um torcedor que vai, que cobra, que está acostumado com equipes competitivas. E esse ano foi o contrário. A equipe do Vossen em nenhum momento foi competitiva, pelo contrário. Ela conseguiu a classificação na Bacia das Almas, o Carlinhos chegou, já pegou tudo pronto, o Carlinhos até, a gente não pode nem ainda fazer uma análise do trabalho dele, porque ele pegou um elenco fraco, mal montado, planejamento muito mal feito pelo treinador anterior. Por que eu digo isso, Carlinhos? Essa divisão é para equipes que tenham porte físico, equipes de estatura alta, coisa que o Vossen não tinha. Teve jogos do Vossen que você via lá, muitos jogadores baixos, né? Então a gente percebe nessa divisão, pelas equipes que vão vir aqui agora, você vai ver um poderio de altura muito alto. O Assisense tem uma média de 1,84, a média de altura do Assisense. O Vossen está com uma média de 1,76. Então, isso aí conta nessa divisão. Um destaque do Vossen também é a esperança de gols para a segunda fase, Igor Paraíba, jogador que vem lá do Piauí, chega com uma esperança de gols do Vossen, teve a base no Corinthians, depois sofreu uma grave lesão no joelho direito, se recuperou, foi lá para o futebol do Piauí, se destacou e chega com uma grande esperança de gols do Vossen para a segunda fase, Carlinhos. César Nunes, interessante o retorno do Oliveira. Interessante até porque é um jogador que jogou A3, jogou A2, o treinador Carlinhos Alves conhece ele, é um jogador muito técnico. Só que aí, Carlinhos, fica a pergunta. O Oliveira é um jogador para ser aproveitado na armação da equipe. Ele é um jogador muito técnico. Não como ele estreou no primeiro derby, no primeiro turno, ele jogou de segundo volante. Ele é um jogador que joga solto, tem muita qualidade no passe e é muito técnico. Então, fica a esperança aí do torcedor do Vossen em relação a esses 6 nomes que chegam para reforçar. E também fica aquela indagação, Carlinhos. Esses 6 jogadores vão para o jogo já no domingo? Porque quando você contrata jogador, ele tem que ir jogar. O ano passado e outros anos, o jogador, quando contratava jogador, ficava no banco. Eu acho que a limitação é grande, o treinador vai ter essa semana para preparar a equipe, e com certeza, esses 6 reforços têm que estar entre os 11 titulares no domingo, até porque o torcedor confia muito que esses reforços poderão dar uma nova cara à equipe do Vossen. O futebol sustentável, alguma informação? Pelas informações, não terão o futebol sustentável ainda na segunda fase, provavelmente na terceira fase já deve ter o futebol sustentável. A novidade que fica para a segunda fase é que serão implantadas as novas regras da FIFA. A partir da segunda fase já, aquela questão da bola não precisa sair da área no tiro de meta, o jogador que for substituído pode, aonde estiver mais próximo, ele sairá já do placar, a bola ao ar, quando tiver uma bola ao ar, o árbitro já pega, já faz ali no mesmo momento, não tem que chamar os 2 capitães, já solta a bola. Então, a International Board, as regras já estão acontecendo no Campeonato Brasileiro Série A e Série B, serão implantadas na segunda divisão a partir da segunda fase, Carlinhos. Professor Elielto, interessante, né? Como o César falou, o retorno do Oliveira vai dar muita qualidade, é um jogador de muita movimentação no meio campo. Qualidade e criação de jogadas também, ao lado do Rafinha, que é um jogador muito habilidoso e bom batedor de falta. Queria complementar a questão da torcida, que é importantíssimo pela questão da bilheteria, não é? As equipes agora não vão jogar de forma regional, que a primeira fase já é de forma regional, para facilitar para os clubes, diminuir a despesa com viagens. O Vossen viaja agora, nessa segunda fase, em torno de 1.200 quilômetros, o Assisense em torno de 1.300 quilômetros. Então, a despesa com o transporte e a hospedagem aumenta e é importante a presença do torcedor. Quanto ao trabalho dentro de campo, as características de ambas as equipes apresentadas. O PC, mais uma vez, a equipe bastante forte, bastante dura, foi a equipe que mais cometeu faltas nessa primeira fase. No grupo, foram 181 faltas, pelo lado do Vossen, 145. Como o César disse, a equipe do Vossen bastante baixa, não é? É uma divisão de muito contato, de muita força física. Espero que esses jogadores aí tragam mais corpo para a equipe, mais força para conseguir enfrentar esses adversários nas próximas fases, Pedro André. Os cartões amarelos eram? O que levou o terceiro cartão na última rodada é cumprir a suspensão. Já os demais, 0 cartão de todo mundo. Jogador expulso na última rodada, que levou o terceiro, não participa da primeira rodada da segunda fase. Já os demais, todos zerados. E a expectativa também, Carlinhos, fica por quê? Nós teremos agora o Assisense, né? O Assisense é um grupo teoricamente forte, porque você vê, Francana, Independente de Limeira e Andradina.
é 3 adversários osso duro. E como o professor disse, distâncias longas. Vai ter que viajar um dia antes, vai ter o gasto com a alimentação, com a hospedagem. Já o Vossen pega o Catanduva, que tem o técnico Pinho, que é o rei do acesso, tem 15 acessos. Pegou o Catanduva na penúltima colocação, ganhou 6 partidas consecutivas, classificou a equipe. O Vossen pega o FFC, tradicional adversário, e pega o Itapirense, que é uma incógnita, porque classificou em 3º lugar. Só que como nós dissemos no início do programa, zera tudo, uma nova etapa, é um novo campeonato, até porque a gente não sabe o nível dos outros grupos, né, que a gente não acompanhou, e eles não sabem o nível do grupo que a gente acompanhou aqui, que foi o do Vossen e do Acisense. Então a expectativa que fica é o quê? De partidas disputadas, de partidas acirradas, o Acisense com uma defesa e um meio de campo mais forte, reforçando o seu ataque, poderá ter uma crescente. Por quê? O time do PC é um time que se defende muito bem, taticamente joga de acordo com o método do treinador, é um time que leva pouquíssimos gols, tanto é que é uma das equipes menos vazadas do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, ao lado do Itararé. Por outro lado, como o professor disse, havia déficit no ataque. Por quê? Tanto o Cezinha, como o Omar, o Rafinha, eles criam muitas jogadas de cruzamentos na área, e muitas vezes faltava aquele jogador para empurrar a bola para dentro do gol. Trazendo esse Daniel, que é a contratação que deve chegar para ser o camisa 9 da equipe, tem fama de goleador, o Acisense pode esperar grandes frutos na segunda fase. Já o Vossen, como nós dissemos, tem uma dupla de zaga muito boa, com Ramon e Bruno, tem um lateral muito bom, que é o Gustavo, voltou o Léo também, ajusta o seu lado esquerdo com o Luanderson, que veio do Comercial, um jogador de primeira divisão. Se trazer esse Salatiel, que é um volante, que deve fazer dupla com o Matheus Silva, vai ganhar um corpo, até porque o Vossen não ganha nenhuma segunda bola, é uma das equipes que menos ganha a segunda bola do Campeonato Paulista. Então vai dar uma encorpada no meio de campo. Se o Oliveira jogar na armação, poderá ganhar a qualidade técnica, e esse Igor Paraíba, que jogou na base do Corinthians, se realmente vier com a fama de goleador que é, poderá fazer dupla de ataque com um dos atletas que estão aí no restante do grupo do Vossen, e quem sabe o Vossen pode encorpar. Mas a minha visão, tanto de Acisense como Vossen, é que os dois não entram como favoritos na segunda fase, entram sim para disputar vagas de igual com equipes como o Andradina, como o Independente, como o Itapirense. A Francana um pouco acima pelo investimento muito alto da Francana, pelo 2º ano contínuo, eles estão querendo o acesso de todo quanto é maneira, para o lado do Acisense. Já do lado do Vossen, o Catanduva, que tem o Pinho, que é um treinador experiente na divisão, é um treinador muito rodado, e o FFC, que mesmo com os problemas financeiros, é uma das equipes que mais pontuou na primeira fase. Então, fiquem abertos aí a segunda fase. A expectativa do torcedor de Assis é que tanto o Vossen como a Acisense façam seu papel dentro do campo, já dizendo que para classificar terá que ganhar no mínimo as 3 partidas em casa e buscar um empate fora, Carlinhos. Beleza, uma última pergunta, professor Eliado, já encerrando também com você, professor. Em cima dessas considerações que o César fez, vai ser um duelo tático no banco e o segredo é vencer em casa. O segredo é vencer em casa e, com certeza, buscar um resultado positivo fora para não passar nenhum susto. Então, 4 vitórias aí garante a classificação. O Vossen, só para destacar, dos 20 clubes que se classificaram para essa segunda fase, o Vossen fez a pior campanha, classificou em 20º. Então, o Carlinhos Alves vai ter muito trabalho ali para corrigir os problemas técnicos e táticos da equipe. Pelo lado do Acisense, a boa campanha do primeiro turno garantiu uma classificação antecipada e o PC tem a equipe montada apenas precisando corrigir o setor ofensivo. Acredito que o Acisense entra com mais chances do que a equipe vossemista neste momento. Quando a bola rolar, nós vamos ver o que eles vão apresentar. Professor Eliado, obrigado pela presença. Agradeço e um abraço a todos. Assim, obrigado. Eu que agradeço e convidando desde já o torcedor, sábado, 15 horas, Tunicão, Acisense em campo, domingo, 10 horas da manhã, Vossen em campo. Então, sábado, domingo, de muito futebol na cidade de Assis, Carlinhos. E a TV Assis transmite no Tunicão, nesse sábado, às 15 horas, Atlético Acisense E Andradina, narração de Cadu Elias, com Carlos Perandré, com César Nunes, com o professor Elielton, e também com o Vitor Nardi, e também com o Geraldo e o Pedro no áudio e na imagem. O Assis Esportes vai ficando por aqui com a supervisão de Bruna Fernandes.